Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Velocino, ex do PRD, tratar aqui de diversas pautas e projetos do vereador, a quem eu de imediato saúdo, vereador Velocino, sempre uma honra poder conversar com o senhor. Da mesma forma, colega Fábio, é um prazer poder estar aqui, dar mais transparência para a comunidade que me colocou aqui e dar responsabilidade de estar nessa função agora como vereador. Vereador Velocino, o senhor, como sempre, envolvido nas pautas do interior da cidade, não só isso, mas principalmente no interior da cidade. Recentemente o senhor teve uma experiência de alguns meses à frente da coordenadoria distrital, pegando aí uma série de demandas de infraestrutura, já vista as enchentes que assolaram também sobretudo Galópolis, com um saldo de pelo menos 7 óbitos confirmados. Vila Seca, nós tivemos problemas nas barragens, ainda há tentativas de conserto nas adutoras. O senhor, de certo modo, participou disso. Como é que foi essa sua passagem? O que o senhor deixou de encaminhamento para melhorar a infraestrutura do interior caxiense? Na verdade, colega Fábio, o senhor colocou muito bem durante esta caminhada que eu me afastei por 60 dias da Câmara dos Vereadores e é uma função até que me atrai pelo fazer de poder dar a minha contribuição, principalmente no interior, que é a minha bandeira número 1. E no primeiro momento, quando me afastei com um objetivo. Como nossa Prefeitura Municipal adquiriu um maquinário nunca visto antes na história de Caxias, eu queria sim, como homem do interior, poder dar uma contribuição, principalmente em situações de alargamento de estradas no interior. Hoje, nós vivemos com muitas vias, sim, melhorou muito de anos para cá dos asfaltamentos, mas precisamos ampliar ainda mais pelo escoamento, a demanda, escoamento da produção, vans escolares, transporte de crianças, e sim alguns alargamentos necessários no dia a dia do ir e vir da população, principalmente do interior. Então a gente pontuou sim, enquanto coordenador ali atrás, de principais estradas que teriam essa necessidade. Estive também junto aos subprefeitos, vendo as mazelas de cada subprefeitura, vendo onde a gente poderia contribuir para poder, junto das subprefeituras, o quadro de funcionários, poder retribuir e dar resultado mais para a população que paga os impostos e paga os nossos salários. Mas sim me deparei, como o senhor pontuou muito bem, com essa enchente, esses deslizamentos nunca vistos. Dizem, enfim, as redes sociais, os meios de imprensa, que lá em 41 aconteceu algo parecido, mas a gente aprendeu muito. Consegui, com um grupo de funcionários, operadores de máquina, dar um resultado satisfatório até onde a gente alcançou, colega Fábio. Mas ainda temos dentro do município de Caxias do Sul várias estradas ainda interditadas e umas com precárias condições do direito de ir e vir para a população. Então acredito sim que, enquanto coordenador, a gente conseguiu dar uma pequena contribuição, mas ainda a gente precisa dar mais, principalmente pelas perdas que houve no interior. Praticamente os hortifruti foram praticamente todos destruídos. A gente vê hoje nos supermercados o resultado, que se nós não der o mínimo de contribuição para esses aguerridos agricultores, claro, tem a cidade também que a gente precisa dar o seu retorno enquanto vereador, também na condição que estou agora, mas para que esses agricultores aguerridos que teimem, os jovens, a sucessão rural, se não tiverem incentivos deles poder continuar logo ali na frente, a gente vai ter sim dificuldade em alimentos e a gente vai ter que adquirir de outros estados, outros, enfim, países de fora a nossa alimentação. Enquanto sim, coordenador, foi uma experiência muito positiva, confesso que é uma responsabilidade que me atrai, porém me deparei com essa catástrofe nunca vivida. Enfim, eu tenho 62 anos, o senhor é mais jovem, na nossa história, enfim, enquanto cidadão caxiense. A sua manifestação inicial dialoga com
uma declaração do próprio prefeito Adiló de Domênico, que esteve aqui na Câmara recentemente, naquela prestação de contas periódicas do Executivo ao Legislativo, na qual ele anunciou perdas estimadas em pelo menos 30 milhões de reais por conta da catástrofe até o final do ano, e ele também apontava essa preocupação do senhor com a perda de culturas, notadamente de hortifruti granjeiros, da qual Caxias do Sul é o maior produtor, junto ao Ceasa, isso historicamente, e ele tinha essa preocupação exatamente com o êxodo rural, sobretudo junto aos jovens. O senhor consegue estimar uma ideia de normalização? Porque a infraestrutura também impacta diretamente no próprio setor, na medida que precisa escoar a produção. Com certeza, uma coisa converge com a outra, colega Fábio. No primeiro momento, quando eu estive lá como coordenador, enfim, nas visitas que eu fiz em praticamente todas as subprefeituras, eu vi que a gente tinha 70% das estradas em boas condições, porque temos que voltar um pouco ao tempo, colega Fábio, que no ano passado, do meio do ano, quando veio todo esse astronômico maquinário, foram 8 meses de chuva, com pouco trabalho em patrulhamentos e cascalhamentos. Aí no final do ano normalizou um pouco, o tempo melhorou, e nos 3 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, o município conseguiu dar um resultado satisfatório para a população, e tínhamos ali até no mês de abril 70% das estradas em boas condições e 30% em condições ainda necessárias de intervenções. Por um outro lado, as roçadas seria o contrário, tinham 70% de roçadas, enfim, com problemas. E com a vinda dessas roçadeiras novas, a gente estava vendo já um resultado que logo nós ia reverter isso. Mas hoje eu posso dizer para a população caxiense do quanto eu andei e quanto a gente vê no dia a dia, que para chegar na situação que nós estamos, das condições da estrada, precisa no mínimo 3 meses. E para recuperar a nossa cidade, deslizamento, contenções, asfalto, colega Fábio, eu vou citar um exemplo. O asfalto que liga Vila Cristina a Santa Lúcia do Piauí precisa de 80% ser refeito novamente. E a gente sabe muito bem que a arrecadação do município caiu e vai cair muito mais a nível município, estado e país, diante de tudo isso que aconteceu, não só no interior, na cidade, enfim, no município, como a gente vê Porto Alegre, que o município vai precisar de no mínimo 5 anos, independente de partido, de gestor, para ele voltar como estávamos há 3 meses atrás. Além de todas essas perdas, as vidas nem se fala, as vidas não voltam mais, mas a gente vê, eu posso citar como, para eu ser o meu alicerce no Galópolis. Imagine um morador de Galópolis hoje, enfim, como é que fica o psicológico das pessoas diante de tudo o que aconteceu e diante da Defesa Civil apontar esses problemas de rachadura, quando começa a chover bastante daqui para ver, nunca mais vai voltar à normalidade, principalmente para essa população que teve perdas de vidas e alertas da Defesa Civil. Então, a gente precisa, sim, ter muita fé, muita união. Me move muito, colega, eu sou italiano. Os italianos, quando chegaram ao Brasil com nada, que moveu foi a fé e o trabalho, e a comunidade caxiense, enfim, é muito receptivo quanto a isso, um ajuda o outro, e só assim a gente consegue, o mais rápido possível, dar dignidade para a nossa população. Vereador, nós estamos nos aproximando já do intervalo e para quem está nos acompanhando, no que voltarmos, continuaremos ampliando essa pauta da infraestrutura em Caxias do Sul. Já voltamos. O governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul, com parques, polos tecnológicos e agritechs, em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com o 3º aeroporto mais movimentado do país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o 2º mais importante porto brasileiro. É líder no agro, possui o 4º maior parque industrial do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma carteira de 16 projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Mulheres vítimas de violência irão contar com um sistema de monitoramento do agressor que prevê o uso de tornozeleiras eletrônicas. O objetivo é proteger as vítimas e evitar o crime de feminicídio no Rio Grande do Sul. A nova tecnologia funciona da seguinte forma: mediante autorização da Justiça, a vítima receberá um celular com um aplicativo já instalado e interligado à central de monitoramento, que realizará o monitoramento simultâneo da tornozeleira. Primeiramente, a tornozeleira emite um alerta informando que o agressor está se aproximando da área proibida. A central de monitoramento entrará em contato com o agressor, determinando que ele se afaste. Caso o agressor rompa o raio de distanciamento determinado pela medida protetiva, a vítima é alertada e passa a ter acesso a um mapa com a localização em tempo real do agressor. Após este segundo alerta, a central de monitoramento aciona a Brigada Militar e a Polícia Civil para que possam atender a ocorrência e ir até o local. O aplicativo foi programado para não ser desinstalado e também permite o cadastro de familiares e pessoas de confiança que a vítima possa estabelecer contato para casos de urgência. O governo do estado prevê a entrega de até 2.000 conjuntos de tornozeleiras e celulares. O investimento é de 4,2 milhões de reais. A implantação do sistema irá iniciar pelas cidades de Porto Alegre e Canoas. Estamos de volta hoje recebendo o vereador Velocino, ex do PRD. Vereador, dando sequência a todos os nossos comentários sobre demandas estruturais no interior caxiense, ainda mais agravado, digamos assim, o interior, na medida em que houve as enchentes. O senhor também participou nos últimos 2 meses, esteve à frente da coordenadoria distrital, tomou muito contato com essa realidade. Veio à tona, nas últimas semanas, uma tentativa de revisão de marcos regulatórios no que dizem respeito ao meio ambiente. Lá em 2012, o último Código Florestal foi revisitado e firmado. E ao longo do tempo sempre há uma discussão entre empreendedores, produtores rurais, se pode, o que pode fazer junto a áreas de preservação permanente, o que não pode. Eu sei que o senhor é muito crítico com relação a essa pauta. Eu gostaria de lhe ouvir a respeito disso. É preciso mexer em algo? Deixa como está? Por onde poderíamos ir? Eu, no meu entendimento, olha, colega Fábio, eu sou um agricultor e tenho só oitava série, mas a vida nos ensina muito. Eu acredito que muitas coisas têm que ser revistas. Por exemplo, quando a gente debatia ali atrás, eu também até sempre fui um crítico crítico não, eu participei do CAR, Cadastro Ambiental Rural de Caxias do Sul, desde o início. Então eu tenho um aprendizado muito... Que ano nós estamos falando, vereador? Lá no governo Alceu foi isso. 2013, 2014, me convidaram para poder fazer parte do CAR. E aí eu quis entender o que é. O CAR é a identidade da sua propriedade. E desde lá, no primeiro momento, a gente constatou, o município de Caxias do Sul, que 86% das áreas de Caxias do Sul, na zona rural, não teria necessidade de reposição, que teria mais preservação daquilo que é a lei. Porém, 7% só que teria que fazer reposição. Por um outro lado, a gente vê que fora daqui, que desmataram tudo, colega Fábio. E uma coisa é certa, até eu vou falar aqui em tom, que até consultei até um amigo meu, Padre Paulo. Padre Paulo, como é que o senhor vê isso, acontecendo isso na vida das pessoas? O Padre Paulo foi bem enfático, sou muito católico, ele também. Deus colocou o homem, o ser humano. Deus perdoa, Deus não faz parte disso. O meio ambiente não perdoa. O ser humano que está, enfim, aqui, que provocou tudo isso, e a natureza não perdoa. Então, muitas coisas, o meio ambiente tem que ser revistas, cada caso é um caso diferente, tanto em áreas de preservações, como também em construções e em encostas. E no meu entendimento, a gente viu que houve crescimento desordenado na cidade também, enfim, em vários locais, que não houve assim a participação do poder público nessas liberações. Talvez muitos nem foram
dadas as liberações foram construídas, que hoje você viu o efeito disso ter agora de vários deslizamentos e casas perdidas. Então, eu entendo que precisam ser revistas várias coisas, vários segmentos, quando se trata de meio ambiente. Bom, isso só de encostas. Enquanto rios, eu vejo e tenho experiência de Galópolis, colega Fábio. O Arroio Pinhal, enquanto eu estava lá de subprefeito, o próprio prefeito Adiló hoje era secretário de obra, a gente conseguiu desassorear e dar uma vazão de 1,5 metro no Arroio Pinhal Galópolis, que contribuiu muito. Lá em 2013, em 2 semanas, o Arroio Pinhal, enfim, veio por cima, alagou ali em Galópolis uma parte, 2 vezes. Pós-feito esse assoreamento ali, praticamente só agora ele teria dado isso. Então, muita coisa de lá para cá, não sei qual é o órgão, proibiu de fazer os assoreamentos. Tanto o poder público, posso falar também, se olhar a nível de estado, Porto Alegre, o Guaíba, talvez deixaram, proibiram de tirar a areia do Guaíba, que poderia ter desassoreado, no mínimo, os meios de comunicação e a imprensa, no mínimo 4 metros. Então a gente vê sim. Subiu a quase 6, né? Então, 4 poderia ser evitados. Foi menos de 6. Então imagina, Galópolis, o Rio Arroio Pinhal saiu, mesmo com esse 1,5 metro. Se não tivéssemos dado esse 1,5 metro, talvez, muito pior, talvez nós teríamos perdido mais vida. Bom, muita gente pergunta, e tem um debate muito grande dentro da Câmara, pai, os piscinões, que é uma luta muito grande, desde então, vereador, eu e o Adiló junto, que ele, como secretário de obra, tem experiência, que fiz vários aqui em Caxias, senão eu acho que nos bairros, São José principalmente, se não tivesse esses piscinões ali, muito grave, muitas coisas graves poderiam ter acontecido. Na Zona Norte, que quase atingiu o limite, né? Só que a gente tem aquela expectativa que Galópolis, esses 2 piscinões anunciados, que ficou 8 meses na mesa do ministro para poder, enfim, só publicar já com o Tesouro Nacional tinha já liberado para a gente fazer esses piscinões, que seriam 5, 2 na região de Galópolis, lá na Vila Brasil, Vila Lobo, que pode contribuir e ajudar muito. Talvez não seja suficiente daquilo que a gente viu que pode acontecer, mas visto pelo aquilo que aconteceu dentro da cidade, o resultado positivo que deu, deve dar um resultado muito satisfatório nessa região. A gente falava muito bem, a catástrofe está sendo anunciada, mas nunca a gente esperava uma chuva desse porte. Então a gente acredita sim que, como eu falei, meio ambiente precisa ser revisto em vários segmentos, em costas, aonde construir, desassoreamento de vários córregos e rios, agora situação de calamidade pública, para que a gente não chegue ali na frente e novamente chegue no ponto, principalmente quando há perda de vidas, como aconteceu na região de Galópolis. Galópolis foi a região mais afetada e é uma localidade com a qual o senhor tem muita familiaridade, até por ser dali e conviver muito. É uma região com a qual o senhor se identifica bastante e foi a mais atingida aqui em Caxias do Sul. Até que ponto, evidentemente que com 2 piscinões o escoamento d'água vai melhorar e a chance de fazer frente a enxurradas vai ficar maior, digamos assim, melhora. Mas não haveria também a necessidade de uma revisão do próprio processo de ocupação, daqui a pouco ter que retirar algumas casas ou famílias, ou não é por aí? Ou deixa eu entendo que as duas coisas, colega Fábio. 2 piscinões nos próximos dias devem ser anunciados, agora foi liberado. Eu ainda entendo que precisa de um terceiro no lado esquerdo do Arroio Pinhal, ali para baixo na estação de tratamento, tem necessidade de mais um, porque o que a gente vê quando acontece esses excessos de chuva? São 10, 15 minutos de uma chuva muito forte e logo dá aquela diminuída. E os piscinões que mostraram aqui na cidade, se mostrou que dá resultado. E alguns avanços, sim, precisam ser revistos. Que quem avançou muito teve a sua perda agora, enfim, com muros. Então, algo precisa ser revisto. A comunidade, o poder público, os órgãos competentes, defesa civil, temos que fazer um estudo como um todo
para poder melhorar o ir e vir. Eu sofro uma pressão muito grande, principalmente por pessoas que moram bem próximas do Arroio Pinhal, em Galópolis, e só com uma parceria, muito diálogo, e ceder um pouco de cada um, uma parceria até com o poder público, com os órgãos competentes, e a população entendendo da necessidade, a gente pode avançar, senão ali na frente, como eu já falei, o meio ambiente busca seu espaço, a natureza, e como eu falei, o meio ambiente não perdoa, colega. Vereador Velocino, nós temos um pouco mais de 1 minuto. No que eu devolver a palavra ao senhor, quem está nos acompanhando neste momento verificará os seus contatos para envio de críticas, sugestões ou elogios ao senhor. O espaço ainda é seu para as considerações finais, digamos assim. Comunidade caxiense, nos próximos meses eu vou dedicar o meu mandato ainda em cima de dar a minha contribuição tudo que eu falei agora há pouco, de dar dignidade para a população. A crítica ela é muito bem-vinda, principalmente quando ela é construtiva. O meu telefone sempre está à disposição, 996354569, para que juntos, com a responsabilidade de estar aqui agora na condição de vereador, como representante da comunidade, como o senhor falou, tem o meu DNA forte de Galópolis e do interior, mas sim, representante de Caxias do Sul, para dar a nossa contribuição e transparência do nosso trabalho enquanto, ali atrás, coordenador, representante e agora na condição de vereador. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, estaremos sempre disponíveis a esclarecimentos. Como sempre, a honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, com o vereador Velocino, ex do PRD. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.